Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 19. Leremos do versículo 41 ao versículo 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se tu soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Amado e querido Deus, ajuda-nos para que possamos transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e leva-nos, ó Senhor, a vivermos plenamente a Tua vontade. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E assim como Jesus se emocionou, Jesus se quebrantou diante da visão que ele teve da cidade de Jerusalém, eu creio que o Senhor, em nossos dias, chora diante da visão que ele tem das inúmeras cidades ao redor do mundo que não estão atendendo a esta visitação. Elas estão sendo visitadas pelo Senhor, mas não estão se arrependendo, não estão mudando. Como é maravilhoso vermos uma cidade inteira poder aproveitar o momento da sua visitação, como foi o caso no Velho Testamento de Nínive, cidade perversa. Os ninivitas eram maus, tratavam mal aos seus prisioneiros, eram, por causa disto e por outros motivos, odiados no mundo antigo. Mas quando receberam a palavra de Deus, quando foram visitados por essa palavra, por intermédio do profeta Jonas, eles se arrependeram. Desde o rei até o homem mais simples, toda a cidade se arrependeu, e por causa disso, eles experimentaram tempos de paz. O decreto da dor e do sofrimento já estava sobre as suas cabeças.
mas eles experimentaram por quê? Porque se arrependeram. E o Senhor Jesus olhava aquela cidade, se aproximava de Jerusalém, contemplava talvez ao longe os seus muros, via sobressaindo o templo, e Jesus ali chorou por aquela cidade. As lágrimas do Senhor Jesus, que ainda chora por outras cidades, ainda chora pela mesma Jerusalém, ainda chora por mim e por você, Ele chora por nós. É interessante observarmos que em lugar nenhum dos evangelhos ou das Escrituras nos é dito que Jesus riu. Eu imagino que ele tenha rido, que ele tenha se alegrado com os seus discípulos, mas não foi algo digno de notação nos evangelhos. No entanto, pelo menos 2 vezes é registrado que Jesus chorou. Uma delas, esta vez, que ele chora por Jerusalém. Outra delas, quando ele chora diante do túmulo de Lázaro. Jesus se emocionou. Jesus teve empatia pelas pessoas que sofriam e pelas pessoas que ainda sofreriam. Jesus chorou. E há um terceiro texto, que também se encontra no Evangelho de Lucas, quando Jesus está carregando a cruz, e as mulheres de Jerusalém choram, e Jesus disse: não chorem por mim, chorem pelos seus filhos, pelo sofrimento que há de vir, este mesmo sofrimento que Jesus aqui profeticamente fala nesse texto, quando ele chora por Jerusalém. Jesus contemplava aquele horror que aconteceria, que essa cidade seria arrasada, que aquelas pessoas morreriam, que haveria tanta dor, que haveria tanto sofrimento. E Jesus diz: não chorem por mim, chorem pelos seus filhos, chorem pelos seus filhos. Ah, que o Senhor possa ser escutado e nós possamos aprender a chorar enquanto é tempo pelos nossos filhos, antes que seja tarde demais, antes que as nossas lágrimas venham pelo luto, pela dor, pela tristeza, que nós possamos chorar intercedendo pelos nossos filhos. Alguns intérpretes creem que neste momento, quando Jesus se dirige às mulheres de Jerusalém, Jesus se dirige em lágrimas. Nós não podemos afirmar categoricamente que isto aconteceu, mas conhecendo o coração de Cristo, eu bem posso crer que Jesus chorou falando com elas. Não chorou por si, não chorou pelas suas dores, embora estivesse, não chorou
por causa da cruz, embora esta pesasse sobre ele, mas eu bem posso crer que Jesus chorou por aquelas mulheres que choravam por ele, e que naquele momento Jesus conduziu aquele choro, aquelas lágrimas, para o propósito, para o motivo que elas deveriam chorar. Eu, particularmente, creio que Jesus deve ter chorado naquele momento. Chorou com elas, chorou por elas, chorou pelos seus filhos, e ele continua chorando por nós. E como nós seremos insensíveis? Sabe, quando Jesus chorou sobre Jerusalém, aquelas lágrimas foram percebidas. Porque Lucas aqui relata o que aconteceu. Nós sabemos que Lucas pesquisou, que Lucas buscou fontes, que Lucas possivelmente dialogou com os apóstolos, com os discípulos do Senhor Jesus, para escrever o seu evangelho. E essas lágrimas não passaram despercebidas. Elas foram percebidas pelos que estavam com Jesus. E deixe-me dizer mais uma coisa: não só foram percebidas, não foram esquecidas. Essas lágrimas não foram esquecidas. Jesus chorava por uma cidade, chorava por um povo, chorava por aquelas pessoas. E Ele, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, volto a dizer, ainda chora. Eu posso imaginar Jesus chorando pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu posso imaginar Jesus chorando por tantas cidades em nossa nação e em outras nações. Eu posso, sem sombra de dúvida, ver Jesus chorando pelas cidades que estão arrasadas em nossos dias, pelas guerras. Não há uma mãe que derrame lágrima, não há uma criança que chore, que Jesus não chore com eles. Mas a minha pergunta é: estamos percebendo as lágrimas de Jesus? Sabe, a igreja de nossos dias está embriagada pelo seu próprio entretenimento. Nós queremos nos alegrar, deixe-me dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sou contra nos alegrarmos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, mas há tempo de rir e há tempo de chorar. Nós, como igreja, não podemos deixar de passar a oportunidade de nos unirmos a Jesus em suas lágrimas, em seu choro. Preenche em ti o que resta dos sofrimentos de Cristo. Sim, Ele ainda sofre. Ele ainda sofre. Porque existe uma sensibilidade em Jesus que, infelizmente, por vezes, não há a mesma sensibilidade na igreja de Cristo, que por ser o corpo de Cristo,
deveria se sensibilizar juntamente com a cabeça deste corpo, que é Cristo. E por que nos tornamos tão alheios, tão insensíveis? Existe uma causa, que é o embrutecimento, o enrijecimento de cada um de nós. A grande diferença entre o odre novo e o odre velho é que o odre velho é rígido. E, meus irmãos, às vezes nós estamos sendo tão rígidos, rigidez se torna o nosso estado. Somos rígidos. E essa rigidez nos impede de sermos flexíveis. Como a inflexibilidade de nossa parte. Eu não estou dizendo que temos que aceitar o errado como certo. O que é errado, o que é certo, mas eu tenho que entender que quando eu sou rígido para minha própria destruição. Pois se eu receber o novo de Deus em minha vida, permanecendo rígido como sou, a expansão do novo dentro de mim provocará que, por causa da minha rigidez, eu venha a romper, perder tudo de novo que Deus colocou dentro de mim e me perder, porque me rompi. E só me rompi por um motivo, porque deixei de ser tenro, permaneci rígido, não tenho a capacidade de expandir-me, me falta elasticidade, me falta ser flexível. E se nós queremos de fato ganhar essa cidade e outras cidades, esta nação e outras nações, precisamos da ternura, do afeto, da empatia necessários para que possamos, com Jesus, o chorar, porque lágrimas podem ser as orações mais poderosas que existem. Lágrimas podem ser as orações. Quando Jesus chora, Jesus sofre com aquela cidade que no momento não sofria. Jesus chora pela realidade presente. Jesus chora por uma realidade passada. Em outro texto diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ampará-los debaixo de minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos. Tu, que matas os que te são enviados, que apedreja os profetas. Jesus chora por toda aquela história passada. Jesus chora pela realidade presente, a ignorância, o não reconhecimento. Jesus chora pelo juízo futuro, que necessariamente não precisava acontecer, se houvesse arrependimento. Não precisaria.
vocês não precisariam sofrer. O caminho da paz está diante de vocês. Como não chorar por aqueles que têm o caminho da paz diante deles e que preferem seguir outro caminho que não o caminho da paz? Sabedor que a paz, para ser paz, o ambiente tem que reinar em justiça. Não há paz sem justiça. Aonde há injustiça, não pode existir paz. Quando eu vejo essas cenas, e que me perdoe citar, mas é impossível não citar, das cidades que estão arrasadas, uma guerra não é coisa boa, nunca foi coisa boa, por mais justa ou até justificável que seja uma guerra não é algo bom. Numa guerra, uma das coisas que ocorre são os atos de injustiça. Como há atos de injustiça numa guerra? Como existem dores num ambiente de guerra? Como há uma loucura em meio à guerra? Li há muitos anos, quando eu era adolescente, numa revista que era um almanaque. Meu pai gostava demais dessa revista, meu avô também. Era chamada Seleções. Seleções. Gente nova não vai saber o que é isto. Era um verdadeiro almanaque com muitas e muitas curiosidades e histórias fantásticas, muito bem escritas. Eu li a história numa trincheira da Primeira Guerra Mundial, de 2 soldados, um inglês e um alemão, que se encontram na mesma trincheira. E quando o inglês cai na trincheira e vê o alemão, porque foi chamada a Guerra das Guerras, a Primeira Guerra, a Guerra das Trincheiras, a terrível guerra, que deveria ser a guerra para terminar todas as guerras, mas que nós vemos que guerra nunca acaba, só existe um que põe fim à guerra, e é o Príncipe da Paz. E naquele momento, naquele encontro, que deveria ser um encontro mortal, um olhando para o outro e já um engatilhando a sua arma para acabar com a vida do outro, de repente, o inglês vê o alemão e vê que ele está com um livro aberto, e era uma Bíblia. Uma Bíblia. Ele recolhe sua arma, senta-se ao lado do alemão, mete a sua mão por dentro do seu uniforme, tira a sua Bíblia e ambos ali começam a ler, cada um a sua Bíblia. Uma loucura, um completo absurdo. Irmão matando irmão. Isso é guerra. Isso é guerra. Churchill dizia que guerra é uma loucura criada por velhos políticos para que jovens morram. Isso é guerra. Não se há de chorar por isso. Quando eu vejo cenas como as cenas que estão
diante de nós cenas de injustiça, porque não há outra palavra para o que está acontecendo com aquelas crianças em Gaza, com a fome, com as lágrimas, com gente agarrada aos seus filhos e gritando. Foi este sentimento que Jesus teve por Jerusalém. Quando Jesus derrama lágrimas. E eu me pergunto, vendo aquelas coisas, onde estão as minhas lágrimas? Onde está o meu choro? Por que nos embrutecemos de tal maneira? Por que nos enrijecemos, nos endurecemos a tal ponto que nossas lágrimas secaram, que não mais há lágrimas, que queremos preencher a nossa dor com riso. Você sabe que também tive a oportunidade de ler um estudo de sociologia tão impressionante, que explicava que em todas as crises, as grandes depressões na sociedade, a comédia alcança um auge, um pico, porque nós carecemos, nós necessitamos rir. E muitas vezes nós estamos buscando preencher com risos. Hoje a igreja de Cristo quer o quê? Rir. Não sou contra, volto a dizer, não sou contra a felicidade, se bem que rir ou uma risada não é sinônimo de felicidade, porque uma risada pode muito mais bem ser escárnio do que felicidade. Mas nós estamos preenchendo, nós estamos com uma necessidade absurda dentro da igreja. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja, de rirmos, de termos entretenimento, de festejarmos, de celebrarmos, mas aonde estão as lágrimas do corpo de Cristo? Onde estão as nossas lágrimas? E uma das coisas que a Bíblia nos fala e que nos adverte, e o salmista nos diz: não endureçais os vossos corações. Não tenham um coração duro. Não endureçam os seus corações. Eu disse aqui, falando sobre coração duro, que o coração duro é semelhante a um coração fadado à morte. O profeta fala da parte de Deus, que Deus tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Eu preciso de um coração vivo, de um coração que pulse, de um coração que sinta, não de um coração duro, insensível, que não sangra, pois é de pedra. Você pode até quebrar, mas esse coração não irá sangrar. Quantas vezes eu tenho ouvido: você não sabe, pastor, como aquela pessoa tem um coração duro, duro como pedra. Mas eu creio num Deus que faz da pedra
sair mananciais de água. O que nós precisamos são de homens humildes e mansos, como Moisés. E Jesus mesmo diz: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Achareis descanso para as vossas almas. E onde eu acho descanso para a minha alma? Na paz. E Jesus disse: a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Eu tenho vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Eu preciso desta paz. E eu preciso de um coração, como diz a palavra, tira de mim, ó Deus, o coração duro. Tira, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Nós temos embrutecido, endurecido, contaminado os nossos corações, porque temos um espírito abalável, estamos sendo abalados. E a Bíblia diz: o meu coração não tremerá, não estremecerá diante de más notícias. Eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Não endureçam os seus corações. Há tantas coisas que endurecem, que embrutecem. Nós ficamos com o coração duro, com o coração bruto, com o coração insensível. É tão fácil cedermos a isto. E nós precisamos realmente dizer ao Senhor: cria em mim, Senhor. Eu tenho falado que se é necessário criar, é porque não existe. Cria em mim, Senhor, um coração puro. E quando eu penso num coração puro, eu penso nas bem-aventuranças. Os Salmos diz: quem subirá? O que é puro de coração. O que é puro de coração. Este subirá, este servirá ao Senhor. E Jesus diz: bem-aventurados os limpos, os puros de coração. Os puros de coração. Como nós necessitamos desta bem-aventurança do nosso coração. Sabe, a vontade de Deus, a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus: que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas também nos diz a palavra: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade é a vontade de Deus, que é a nossa santificação. É desenvolver a nossa salvação. Quando eu penso em desenvolver a salvação, eu penso: sou salvo e me tornarei ainda mais salvo, sendo transformado de glória em glória, à imagem e semelhança do Senhor, como pelo Senhor o Espírito, me tornando cada vez mais semelhante àquele que me salvou, me santificando,
no padrão de Cristo, sendo santo como Ele é santo, cada vez mais num caminho. E aquele que se santifica, santifique-se ainda mais, para que não apenas eu tenha e eu receba as vestes alvas, mas possa torná-las alvíssimas, possa clareá-las no sangue do Cordeiro, pelo qual vencemos ao diabo. Porque estes são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. Mas onde estão as lágrimas? Onde estão as lágrimas? Eu não quero perder o momento da minha visitação. Há um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 8 e versículo 20, que me diz: a colheita passou. A colheita passou. O verão acabou. E não estamos salvos. Será que estamos deixando o dia da salvação passar? Meus irmãos, a igreja tem ganhado almas. Eu ouvi uma estatística que a igreja cresce 1,8% ao ano. A igreja cresce. Mas a igreja deveria crescer, ao meu ver, mais do que isto. E eu me sinto condenado diante de Deus, pois não sou um evangelista. Um dos ministérios que eu mais admiro e que eu mais invejo é o de evangelista, porque ele arranca almas do inferno. Não pense que por sermos mestres, ou pastores, ou apóstolos, ou profetas, não temos o nosso valor. Tudo isto, Deus espera a justa cooperação de cada parte, para que o corpo efetue o seu próprio crescimento e edificação em amor. Mas nós precisamos ganhar almas. Mas onde está o grito por um mundo que perece? Os grandes ganhadores de almas foram homens que se afligiram pelas almas. Um Billy Graham se afligia por ganhar almas. Um Finney se afligia por ganhar almas. Todos os grandes ganhadores de almas eram homens que clamavam por aquelas almas. John Knox, o grande profeta da Escócia, como foi conhecido, dizia: ó Deus, dá-me a Escócia, ou mata-me. Eu nunca orei assim pela nossa nação. Que desespero é esse? Era o desespero das lágrimas de Cristo. Eu quero chorar com Jesus.
eu não tenho o mesmo sentimento, eu não tenho a mesma empatia que Cristo tem, tinha e sempre terá por todas estas pessoas. Mas se eu quero, de fato, que esta obra cresça, eu estava orando ao Senhor e eu estava dizendo ao Senhor, eu quero que essa igreja cresça, eu quero que pessoas lotem essa igreja, eu quero que pessoas encham essa igreja, eu quero que eles aceitem a Jesus Cristo. E a pergunta que Deus me fez, se eu posso me atrever a dizer, Deus me falou. Você quer que a sua igreja cresça? Ou você quer que as almas sejam salvas? Você chora pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pela prosperidade do seu próprio ministério? Ou você chora pelas almas que estão perecendo neste mundo? Por quem você chora? Jesus podia chorar pelos seus discípulos, pela dor, pelo sofrimento que eles teriam, porque eles tiveram. Mas Jesus disse, alegrai-vos quando vos perseguirem por minha causa. E quando disserem mal contra vós, por minha causa, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ali, ele não estava chorando pelos seus discípulos, mas por Jerusalém, que não estava aproveitando o momento da sua visitação. Ele chorou por eles. E eu tenho que começar a sintonizar meus sentimentos com os sentimentos de Cristo. Eu tenho que ser simpático a Jesus e empático aos homens. Chorar pelos homens, mas sintonizado com Cristo, que chorou. Eu volto a dizer, eu quero que você tenha motivos para alegrar-se, tenha motivos para rir, tenha motivos para celebrar, para festejar. Isto é bom, mas eu necessito chorar com Cristo. Eu necessito ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que a palavra diz. E então eu tenho que chorar pela minha Jerusalém. Eu tenho que chorar por esta cidade. Eu tenho que chorar pelos motivos dignos de se derramar lágrimas, sabendo que a Bíblia diz que duas coisas Deus recolhe e as guarda nos céus: nossas orações e nossas lágrimas. Não quero chorar em vão. Não quero que minhas lágrimas caiam pela terra. Quero que minhas lágrimas sejam recolhidas. Alguns dizem que essa expressão, que as lágrimas são guardadas. Havia um objeto que alguns césares usavam, que era um pequeno frasco, que quando César derramava lágrimas, ele chamava para que trouxessem aquele frasco e ele recolhia as lágrimas
e mandava guardá-las, dizendo para que saiba que César chorou por vocês. As lágrimas de Cristo são muito mais preciosas que as lágrimas de César. E as nossas lágrimas são preciosas, elas têm valor diante do Senhor. E a Bíblia diz que elas estão guardadas. Nenhum choro seu é em vão. Nenhuma lágrima sua é derramada em vão. Onde estão as nossas lágrimas? Eu não quero ser inflexível, eu não quero ser rígido, eu não quero ser embrutecido, eu não quero ser duro. Eu preciso ter esta afeição que me faz chorar, este sentimento que me faz sentir a dor de outro, mesmo que ele próprio não esteja consciente da dor. Jerusalém não estava consciente da dor. Jesus estava antevendo. E Jesus chorou por eles. E nós devemos ir além das lágrimas, pois Jesus foi além das lágrimas. Jesus morreu naquela cruz por todos nós e por eles também. Jesus morreu por todas estas pessoas. E eu quero, como diz o hino, dizer ao Senhor: não foi em vão. Cada alma que se converta, cada um de nós é um ganhador de almas. E assim, um libertador de vidas. Pois não derramamos as nossas lágrimas em vão. As lágrimas de Jesus. As lágrimas do corpo de Cristo, as nossas lágrimas. Senhor Jesus, eu entrego esta palavra e peço que o Senhor desperte em nós este sentimento, para que amemos a todas essas pessoas, para que amemos a esta cidade, para que possamos ganhar essa cidade para Cristo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje